Olá! Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 19 do livro Ação e Reação. Nesse capítulo, ele fala muito a respeito da nossa preparação para a reencarnação. Ele fala das possíveis doenças que a gente pode ter, isso devido aos nossos, às nossas más condutas das vidas anteriores. Então, dentro lá da Mansão Paz, onde estava André Luiz e Hilário, eles estavam com o instrutor Druso, que começou a dar uma aula para eles, depois que ele acabou de dar as aulas para os internados de lá da Mansão Paz. E aí, como vamos começar aqui? Depois do entendimento com os internados, o instrutor Dúzio aqueceu-se em dispensar-nos alguns minutos de conversação educativa, para falar sobre os problemas das provas nas experiências terrestres. Falou quanto à necessidade da renovação mental nos padrões do bem, destacando a necessidade do estudo para a assimilação do conhecimento superior e do serviço ao próximo para a colheita de simpatia, sem as quais os caminhos da evolução surgem complicados e difíceis de ser transitados. Então, a primeira coisa que é falada aqui, que a gente tem que lembrar sempre, é o quê? A nossa renovação mental. O que seria isso? A gente tem que passar a ter bons hábitos, ter uma boa ética, ter um bom caráter, não pensar no mal, passar a pensar no bem, Porque mesmo que é muito difícil a gente estar reencarnado, não é fácil, porque nós temos várias dívidas, vários problemas que a gente fez, nas outras anteriores, e a gente esquece do que a gente fez, graças a Deus. Porque se a gente não tivesse essa situação do esquecimento, a nossa vida ia ser muito difícil, porque a gente sempre ia estar pensando no problema que a gente fez o outro, algo que eu fiz possa ter vindo a fazer com o meu filho, com os meus parentes, ou então o que eles fizeram comigo. Então, para que a gente vá aprendendo, vá amando, é preciso a gente ter esse esquecimento. Contudo, também tem um problema, porque como é que você vai resolver algo que você não sabe o que aconteceu, porque você esqueceu? Então, sendo assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter os pensamentos, os bons hábitos, estudar, e fazer o bem ao próximo. Porque assim a gente vai diminuindo a nossa dívida. E essa dívida é com alguém? Não, é com a gente mesmo. Então, aqui ele fala, a gente tem que ter a colheita da simpatia, A gente tem que fazer o bem, porque fazendo o bem ao próximo a gente colhe o quê? Simpatias, Quando nós não estudamos, a gente não tem como colocar em prática, porque a gente não sabe. E quando a gente estuda e não põe em prática, também não vale nada. Então, a partir do momento que você sabe que você tem que ser bom com todo mundo, mesmo e principalmente com aqueles que não te agradam, porque ser bom com quem agrada a gente é muito bom, é fácil. Agora, ser bom, perdoar, aceitar a pessoa na condição que ela está, porque ela não é daquele jeito. O ser, ele está nesta condição. Porque, na verdade, nós somos bons. Só que, no momento, nós estamos numa situação, que a gente não está tão bom assim. Porque Deus criou a gente perfeito. Se Deus criou a gente perfeito, então porque a gente é bom. Só que a gente envereda para o mau caminho. A gente envereda para os pensamentos negativos. Então, vamos aqui continuar. Junto de Druso, quando ele falava, foi colocada uma escultura, uma escultura transparente, onde aparecia todos os órgãos, toda a estrutura física, todos os sistema circular, digestivo, respiratório, endócrino,
todo num corpo transparente, né? E ali era tão perfeito esse corpo que parecia até que só faltava o sopro da vida, para você ver. Era tudo muito perfeito. E ali, né, o que a gente via? O nosso corpo, né, ele é perfeito. Ele é uma máquina perfeita. Deus fez tudo perfeito, tudo tá ligadinho. Olha, você enxerga assim, 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 porque tá conectado no seu cérebro assim. Ah, você anda, você locomove por causa assim. É uma máquina perfeita. Então, aí vem falando aqui, né, que a respeito do coração, como um grande pássaro no ninho entre as artérias, os pulmões, as árvores, o fígado em feição de condensador vibrante, porque o fígado ele processa tudo ali, né, o estômago, os intestinos, o aparelho, né, os rins, né, como filtragem de tudo que passa, né, em nosso organismo é filtrado pelos rins, né, tudo ali envolvido, né, tudo junto, né, as glândulas que estava na imagem, o que ela saía luz. Tinha uma luz suprema nessas glândulas. Foi o que chamou a atenção de Hilário e de André Luiz. A epífise, a hipófise, a tireoide, o timo, as suprarrenais, os pâncreas e as bolsas genésicas caracterizavam-se perfeitas sobre um fundo vivo dos centros perispirituais. O que acontece? Nesses órgãos, eles estão o quê? Localizados os chakras, que aqui fala como os centros perispirituais. Então, os chakras estavam ali, né? O coronário, cardíaco, tudo certinho, né? Ligado diretamente às glândulas, né? E aqui ele vem falando, constituído-se de um todo harmônico que nos impelia a contemplação estática. Por quê? Porque imagina você ver um corpo perfeito, tudo fluindo, você tá vendo o órgão, o coração, o fígado, o pulmão, tudo ali, os chakras, mostrando os chakras para você, e você fica assim, nossa, né? Como é bonito, né? Como foi feito, que perfeição. Então, a gente tem, né? A gente tem que colocar na cabeça da gente que o corpo que nós estamos nele, ele é uma máquina perfeita. O corpo que a gente está no momento, às vezes você não está satisfeita com o seu corpo, ou você está com alguma deficiência, alguma coisa assim, né, que lhe prejudique, que você acha que está se prejudicando. Não. É porque é necessário você passar por aquilo ali. É necessário você passar por essa situação. O que você não está gostando, na verdade, foi o que você pode ter pedido para que viesse. Então, mas a gente vai saber disso mais à frente. Percebendo nossa surpresa, o Druso falou bondoso. A correspondência entre os nossos estados espirituais e as formas de que servindo. Quer dizer, há uma correspondência, né, de todo o nosso veículo, de tudo está conectado. Mas é indispensável compreendermos de que todo mal por nós praticados e praticado conscientemente expressa de algum modo lesão em nossa consciência. E toda lesão dessa espécie destina distúrbio ou mutilação no organismo que no exterioriza o modo de ser. Quer dizer, a gente,
conforme a gente vai pensando no mal, vai tendo uma conduta ética errada, vai vivendo só com pensamento na coisa errada, na tristeza, na infelicidade, o que a gente está fazendo pra gente? A gente está colocando isso no nosso organismo. Se a gente mantém só as tristezas, só mantém o pensamento negativo, a ira, a raiva, o que isso vai acontecendo? Isso vai jogando, né, toxinas e vai manchando o nosso perispírito. E essa mancha no perispírito, o que acontece? Vai para o corpo. Aí aparecem as doenças. A gente não pode esquecer que o nosso corpo físico é o reflexo dos nossos pensamentos. Se a gente fica desequilibrado, começa a ficar... Você já viu que quando a gente está com um problema sério, a gente começa a ter problema de ansiedade, dor de cabeça, dor no fígado, dor em qualquer lugar, dá gastrite nervosa. Por quê? Porque você está com aquele pensamento, você está com aquela ira. Então ele vem falando aqui, em todos os planos do universo somos espírito e manifestação, pensamento e forma. Eis o motivo porque no mundo a medicina há de considerar o doente como um todo, psicossomático, se quiser realmente investir na arte da cura. Quer dizer, a medicina, ela não pode mais ver o paciente só um corpo. Ele tem que ver o além, o que está acontecendo, o sentimento, o que está passando dentro da cabeça daquela pessoa. Ah, fulano, ele está com a dor no estômago, o paciente chega, eu estou sentindo uma dor muito forte no estômago, isso está me fazendo mal e tal, não estou conseguindo comer direito, não estou conseguindo dormir direito. Se o médico, né, ter essa consciência do todo, ele vai conversar, vai falar assim, o que está acontecendo? Você está ficando muito nervoso? Tem alguma coisa te abalando? Tá acontecendo alguma coisa além? Você está nervoso? Como é que tá você, né, dentro da sua cabeça? Aí a pessoa vai pegar e vai falar, eu tô nervosa com isso, eu tô endividada, eu tô com isso, eu tô com aquilo outro. Olha aí a causa do problema no estômago. Então, aí você vai trabalhar isso. Até mesmo numa conversa, o médico tendo com o paciente, ele faz o quê? Melhora. Porque aí, nesse momento que você está conversando e fala assim, mas poxa, é isso que está fazendo o seu estômago ficar doendo. Você não bebe, você não come gordura, você não come nada disso que está interferindo. E o que está interferindo é o quê? É o seu mental. Então, as doenças são assim, essas são as que a gente conhece. Porque existem outras doenças que ainda não estão nem catalogadas do quê? Que são determinadas porque são a sementinha está no quê? No nosso pensamento. Então, e tocando a bela estrutura, né, que estava ali, aquela escultura, da mente clareada pela razão, sede dos princípios superiores que governam a individualidade, partem as forças que se asseguram o equilíbrio humano, orgânico, por intermédio de raios ainda inabordáveis pela precreção humana. Raios esses que vitalizam os centros perispirísticos, cujos meandros se localizam nas glândulas endócrinas. É aquilo que eu falei. Os chakras estão ali nas glândulas endócrinas, que, em seu turno, despedem recursos que garantam a estabilidade no campo celular. Quer dizer, então, aquelas glândulas, igual, fulano está com problema na tireoide, né? Ele está com aquele problema na tireoide, então vai ter um outro problema relacionado ao peso, relacionado a emagrecer demais, ou hipotiroidismo, ou hipertiroidismo, né? Então, tudo isso. Então, como é óbvio, nas criaturas encarnadas, esses elementos se consubstanciam nos hormônios diversos que atuam em todos os órgãos do corpo físico através do sangue. Então, é aquele negócio. Você está com problema na tireoide, né? Que é uma glândula, você vai ter outros problemas,
né? Como o hipertiroidismo, você acaba ganhando muito peso ou perdendo muito peso, né? Então, muito cansado, né? Então essas questões das glândulas, ela vai o quê? Pela corrente sanguínea e afeta todo o seu organismo. O homem comum que já conhece a tiroxina, a adrenalina, as energias fabricadas pela tireoide, pelas suprarrenais, né, como influência decisiva no trabalho circulatório dos nervos nos músculos, não ignora que as demais glândulas de secreções internas produzem recursos que decidem sobre a saúde e enfermidade, equilíbrio e desequilíbrio dos indivíduos encarnados. Então, a mente da gente controla também essas glândulas. Porque é nelas que você consegue ficar equilibrado ou desequilibrado, né? Então, ora, substâncias, como é fácil de ver, todos os estados acidentais de formas que nos utilizam um espaço que dependem do comando mental que é próprio. Então, a gente não pode esquecer que outra coisa, as questões das doenças não pode ser colocada somente como questão hereditária. Não são. Tudo depende da forma que você vem. Ah, não, mas como é que uma criança que não passa raiva, que não tem no pensamento dela só tá ali na brincadeira, ela pode vir com um problema grave de tireoide, um problema assim, um problema assado? Porque a criança, ela não é um espírito criança, bebê. Ela é um espírito antigo. Como nós, passou por diversas encarnações, fez muita besteira, mas fez muita coisa boa também. Só que é necessário que ela passe por aquela situação para resgatar o que ela fez anteriormente. Então a gente não pode colocar como, ah não, como pode a criança e tal, como é que Deus faz isso com a criança? Não. Deus não faz nada de mal com ninguém. Ele é extremamente justo, ele é justiça. Então, passou por aquela situação, vai ter que passar por essa. Né? Ah, olha, é melhor ir com um corpo físico assim para não fazer outra besteira, para poder se controlar. Então, tem essa. Então, a gente tem que ver que nem tudo que a gente pode falar, nem tudo ou nada, né? É só questão hereditária. Às vezes a família foi preciso passar por essa situação, às vezes quando tem a mesma doença, passar por aquela situação para quê? Para que um se ajude ao outro, né? Então, o corpo é bem complexo e tudo está relacionado ao quê? Ao nosso comando verbal. Aliás, comando mental, né? O mundo é o que pensamos dele. Se você pensa um mundo raivoso, o mundo vai ser raivoso. Se você pensa um mundo de paz, o mundo vai ser de paz, né? Porque tudo está dentro de você. Ah, não, mas como é que eu estou pensando em paz, mas está tudo errado? Não, mas se você manter o seu íntimo, em paz, as coisas vão ficar mais tranquilas. Agora, se você ficar nervoso, vai ficar tudo nervoso. O pessimista vai achar tudo ruim. O otimista vai ver. Ah, existem coisas ruins? Existem, mas também tem coisa boa e que pode melhorar, né? O mundo é o olhar que cada um tem dele. Se você, o dia tá hiper bom, mas se você for uma pessoa negativa, você vai falar, vai encontrar alguma pendenga, vai achar um problema ali. Tudo depende de nós. O mundo, que é íntimo, se projeta para fora, entendeu? Então, é o que a gente pensa. Agora, começa, igual ele fala aqui, é por isso que a justiça, sendo o instituto fundamental de ordem na criação, começa invariavelmente em nós mesmos. Então, começa da gente, a mudança começa da gente. Se eu quero paz, eu vou tentar viver em paz, mas essa paz vai partir primeiro da onde? Da gente, de dentro da gente. Não adianta eu estar e querer a paz do lado de fora, se você não está com paz do lado de dentro.
né? Então tem isso. Então a evolução para Deus pode ser comparada com a de viagem divina. Então, essa viagem divina, cada um está na mesma rota. Qual que é o nosso objetivo maior? É a perfeição, é o bem, a evolução. Todo mundo está na rota. Tem uns que faz um caminho, vê que não é, tem que voltar, né? Opa, não é por aqui não, tem que voltar. Entendeu? Então, e a gente passa por as pedras no meio do caminho, o pneu fura, né? O óleo gastou, aconteceu alguma coisa, tropecei, caí, vou ter que levantar. Uns levantam mais rápido, outros levantam mais devagar, outros vão arrastando, outros ficam ainda parados pensando o que vai fazer, entendeu? Então é uma viagem. O bem constitui um sinal de passagem livre para os sinos da vida superior. Quer dizer, você está no bem, você vai chegar mais rápido. Agora, o mal significa a sentença de interdição. Você está ali parado, constrangendo-nos as paradas mais ou menos difíceis de reajuste. Não, mas eu sigo no bem, mas eu estou tendo um monte de problema. Mas quando você segue no bem, né, tranquilo, né, resiliente, pô, eu caí. Pra que eu caí aqui? Aconteceu isso. Mas isso tem um significado. Tem um motivo para o qual você teve que passar por aquilo. Então, quando você aceita de uma forma, olha, e veio uma doença, eu tenho que aceitar, eu tenho que me fazer curar, eu não vou ficar revoltado, nem tratando mal os outros, eu vou fazer o quê? Eu vou me serenizar e ver o para que essa doença veio. O que ela veio me falar. Então, tem essa. O mal, você vai ficar ali parado, estagnado. Pensando, por que Deus me perdoa, Deus me fez isso, aquilo, outro. Eu vivo no centro, eu vivo na religião, eu vivo rezando, eu vivo no templo. E como é que Deus me aplica essa? Não é, às vezes essa aplicação dessa doença é para quê? É pra gente pôr a mão na consciência. Tem que mudar. Olha, quando a pessoa coloca isso e vê, e para e avalia o que essa doença está dizendo, para mim, poxa, olha, eu não estou cuidando direito dos meus filhos. Olha, eu estou trabalhando muito, não estou vendo isso. Olha, eu não estou vendo a beleza da terra. Eu não vejo uma lua, eu não sei como é que é mais um sol, eu não piso numa areia, eu não vejo um pássaro, uma flor. São coisas simples que a gente deixa de fazer e que são importantes para a gente. Então, aí veio o Hilário perguntou: o trabalho educativo em andamento nas zonas inferiores com vistas à reencarnação? Então, somos educados a reencarnar. Por isso que a gente passa um tempo no umbral, primeiro até a gente pensar, parar de ficar culpando alguém, para a gente poder ser resgatado, porque a gente só é resgatado do umbral, dos pensamentos negativos, daquela densidade. Vamos colocar, porque o inferno não existe, porque o inferno é a gente que cria. O que acontece? Com o pensamento, né, ele tem forma. No plano espiritual, as energias que você tem, que você carrega, ela é negativa, ela cria uma densidade, uma escuridão, uma coisa, uma plasta agarrada em você. Não adianta você pensar, não, eu vou pensar aqui no bem. Tô pensando no bem. De mentira, sabe? Quando a gente fala, tô pensando aqui, não, né? Não é assim, tem que partir de dentro do seu coração. Então, é preciso estudar, né? E aí ele fala aqui, é preciso informar todos os nossos irmãos em via de retorno ao círculo dos homens que o corpo carnal, como as tarefas que lhe são consequentes, vale por verdadeiro prêmio da bondade divina e que é necessário valorizar. Então o que acontece? A reencarnação é um prêmio para você poder se melhorar. E o corpo que você está indo é uma bênção, é um presente. Para quê? Para você evoluir. Não adianta você ficar brigando com o seu corpo.
Ah, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Não. Isso aí você tem que valorizar seu corpo. Se você veio dessa forma, é porque você tem que passar por isso. Entendeu? Então a gente tem que evoluir, né, com esse corpo que a gente tem, porque ele muitas das vezes vai ser a peça fundamental para o seu progresso, né? Aí fala aqui, ó, muitos, né, após aqui nas esferas purgatoriais, contamos com verdadeiras multidões de criaturas desencarnadas que procedem do mundo em deploráveis crises alucinatórias após mal gerenciar os bens da vida humana. O que? O corpo, né? Não gerenciou bem. Então, o que acontece? A gente teve a oportunidade de melhorar, mas a gente não aproveitou essa oportunidade, né? A gente se enveredou pelo orgulho, pelo egoísmo, pela fofoca, maledicência, entendeu? Quantos aí a gente vê que na história do livro, da Ação e Reação, que matou por causa da herança, porque ficou com a mulher do pai, por causa também de herança, tantas coisas que simples, matou fulano porque queria ficar com a herança, a ganância. Quantos de nós não temos uma ganância que quer a coisa do outro, a inveja? Tudo isso faz mal ao quê? A nós, né? No livro todo fala de pessoas comuns. Não fala de uma pessoa que fez um mal para a humanidade, né? Não fala sobre isso. Ele fala das pessoas comuns, da gente, da ganância, da inveja, entendeu? Do ciúme, né? Então, são coisas que a gente acha que não, mas são pequenas e que fazem um mal terrível pra gente, né? Então, milhões de pessoas longe do respeito pela fé maternal que as esclarecia nos compromissos esposados perante Deus, entregavam-se conscientemente à crueldade mental, cavando ruína e amargura para si própria, porque o mal infligido a outrem era sempre o mal que amontoava sobre suas cabeças. Quer dizer, sempre nós viemos com alguém para nos orientar. No caso aqui falou a respeito da maternidade. A mãe, né, muitas das vezes vem querendo colocar, a gente tem um caso desse no livro, né, do rapaz que era médico e que a mãe morreu e ele não ficou satisfeito com o pai ter arranjado uma outra mulher, até mais nova, então fez de tudo para atrapalhar a vida deles, acabou que fez com que o pai matasse a esposa, entendeu? Então, olha bem a situação. Mas ele tinha a mãe dele, né, que falava para ele, não, para ser bom, né, para fazer a caridade. A gente sempre tem alguém para poder querer ajudar a gente. Deus não nos deixa sozinho. Sempre tem alguém para nos dar a luz. Só que a gente às vezes não pega. A gente quer ficar no breu da escuridão. Então, a gente tem essa situação com a gente, né? Infelizmente. Aí a gente perde a cabeça e faz com que o outro também perca, aí vira aquela confusão total, né, na gente. E por assim, aí vem aqui aportam batidas pelo remorso, pelo arrependimento, padecendo as frustrações lamentáveis, quando não estacionam por tempo mais ou menos longos nas furnas expiratórias, nas quais, presa de antigos adversários ou velhos comparsas do vício, e sofrem tristezas, alucinações nos seus centros de força, que expressarem na mente por desequilíbrios funestos. O que está falando aqui? Quando a pessoa está com remorso, está arrependido, né? Como eu falei anteriormente, né? Está frustrado, tá triste, viu que fez besteira, ele pode ser resgatado, né? Pode passar pela educação, né? Pelo acolhimento. Só que quando a pessoa ainda está presa naquele pensamento negativo, né? Como nós vimos também no livro do cara do
do Clarindo, né, e do irmão que foram matados, né, foram assassinados. Então, o que acontece? Eles, né, ficaram presos, né, no quê? Na vida do Luiz, o filho do Antônio Olímpio, né? Então, estavam presos a antigos adversários, velhos comparsas do vício. Então, a gente pode ver que a gente que escolhe os nossos problemas, não é as outras pessoas, né? Então, quanto mais a gente tem a mente desequilibrada, mais problemas a gente tem, né? No plano físico e no plano espiritual. Depois de acolhidas em nosso pouso de amor, refazem-se pouco a pouco. Então, aqui Druso está falando que várias instituições pegam, acolhem e pouco a pouco vai melhorando. Para quê? Para que eles possam o quê? Retornar e reencarnar. Então, a gente vai ficar por aqui, né? Ainda tem bastante sobre o livro, mas na próxima a gente continua na parte 2 do livro Ação e Reação, capítulo 19. Um grande abraço.